que vocês estão? Vocês sabem, né, que os assuntos mais sérios, mais íntimos, a gente conversa aqui no meu quarto. Então bora lá pro vídeo de hoje. Olha, não quero falar nada não, mas eu adoro fazer vídeo aqui, tipo, mais íntimo. Eu me sinto muito confortável. Tem uns passarinhos cantando aqui no fundo, porque aqui ó, atrás da nossa casa é tudo mato. Então tem muito passarinho, muita coisinha gostosa, então eu fico bem vibes assim. Mas vamos começar o vídeo de hoje, que é um assunto muito sério pra mim, um assunto muito feliz, muito... Ai, muito transbordante, assim, muito legal pra mim. Então bora lá, né? Que a gente gosta de história longa, história comprida, com todos os detalhes. E eu vou contar pra vocês, tá? Como vocês já viram aqui no título do vídeo, eu vou contar pra vocês o meu testemunho e como foi o meu encontro com Deus. Primeiro, eu vou contar a minha história, a minha infância, como foi, tá? Pra vocês entenderem como que eu vou chegar ao assunto. Eu fui criada numa família muito católica. Então, assim, eu fui ensinada a orar, a rezar, né? Antes de dormir. Sempre me ensinaram, né? Que a gente sempre ia na missa todo domingo. Enfim, eu fui criada nessa família com essas crenças. Meu pai e minha mãe, eles foram casados, eu não sei quantos anos certinho, mas eu sei que quando eu tinha 7 anos de idade, eles se separaram, tá? E as lembranças que eu tenho do meu pai e da minha mãe dentro de casa, juntos, morando juntos, não são lembranças legais pra uma criança e que, né, acabo carregando comigo até hoje. Então, teve briga, discussões, N coisas que ficaram guardadas né, que eu levei pra mim durante todo esse período da minha vida. Então, assim, não foi legal. E após a separação dos meus pais, o meu pai, que era uma pessoa muito católica, né, sendo bem informal, mas ele era uma pessoa muito católica, ele sempre acreditava muito em Deus enquanto a gente morava, né, eu lembro, tenho essas recordações do meu pai, essas lembranças, lembro que quando eu comecei a ler, quando eu aprendi a ler, a primeira coisa que ele queria que eu lesse foi a Bíblia, então ele sempre estava do meu ladinho, me ensinava como ler. Sabe quando a criança vai travando, assim, a leitura? Então era assim. Aí ele foi me ensinando a ler a Bíblia. Ai, são lembranças gostosas, assim. Meu pai me colocou na catequese também. Então, ele sempre foi uma pessoa muito... que acreditava muito. E a minha mãe também. Ela, enquanto eles, né, moravam juntos, também foi uma pessoa muito católica. Sempre, lembro, né, recordo que sempre tinha músicas de Deus mesmo na nossa casa, sabe? E eu me recordo dessas coisas perante, né, relacionado a Deus, a Jesus, essas coisas. Lembro desses fatos que tinham dentro da minha casa. Então, assim, eu fui criada num lar assim, mas também, né, como eu expliquei pra vocês, teve as partes ruins, né, as lembranças ruins dos meus pais também dentro de casa, que não era algo muito legal. Aí, depois de tudo isso, eles se separaram. Aí meu pai teve outra mulher, a minha mãe também teve outras pessoas, e eu ficava no meio de tudo isso. Eu me senti, nesse tempo, depois que eles se separaram, me senti muito rejeitada. Tipo, ai, me jogava pro meu pai, me jogava pra minha mãe, aí ficava na casa da minha avó, ficava na casa do meu avô. Então eu tenho muitas mais lembranças da minha infância com meus avós. Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E a minha bisavó queridíssima também, que infelizmente ela veio a falecer, né? Faz bastante, acho que já faz uns 4 anos, mas sinto muita falta dela também. E ela sempre tava comigo, era tipo super minha amiga. Eu chegava do colégio, eu sempre via ela, enfim. E ela também era uma pessoa que acreditava muito em Deus, né? Mas nesse meio dessa minha vida eu me senti muito rejeitada pelos meus pais, porque assim, hoje eu entendo. Meu pai tinha que trabalhar, minha mãe tinha que trabalhar, e eu ficava com a minha avó por parte de mãe, ou ficava com a minha avó por parte de pai, e era assim, jogava pra um lado, jogava pro outro, até que então, né, como eu falei pra vocês, meu pai casou novamente, teve outra mulher, foi aí que a minha relação com meu pai foi por água abaixo. Tanto que até hoje a minha relação com meu pai não é
boa, né? A gente já teve picos, assim, de tentar se reaproximar. Mas hoje, exatamente hoje, no dia de hoje, a gente não tá próximos, a gente não conversa. E eu acho que é isso uma coisa que Deus ainda tá trabalhando na minha vida e na vida dele. Que no momento certo a gente vai se entender e eu vou poder ter novamente o laço que a gente tinha e vou poder estar honrando meu pai também. A minha mãe, graças a Deus, a gente hoje em dia conversa muito, muito, muito. A gente conversa todo dia. Então, assim, a gente tem uma relação muito boa. Mas durante a minha adolescência, a nossa relação foi muito, muito, muito conturbada. Minha mãe teve problemas de ansiedade, de depressão, de pânico. E muitas das vezes ela contava os problemas dela em mim. Então eu, como uma criança, a gente morava, né, na casa da minha avó nesse tempo. Então eu, como uma criança, eu me recuava, eu chorava, eu me sentia totalmente rejeitada pelos fatos que aconteciam, porque elas contavam os problemas dela em mim. E a única coisa que eu queria era o amor, o carinho dos meus pais. Naquele momento, ainda mais naquele momento tão delicado, que, tipo, num dia tava todo mundo morando numa casa, todo junto, e no outro dia já tava, tipo, todo mundo pro seu canto. Então, pra eu entender na minha cabecinha, foi muito difícil, mas hoje, né, eu consigo entender. Deus foi muito bom comigo, nesses momentos. Hoje eu vejo que ele sempre esteve do meu lado, mas naquele momento eu não sentia, não entendia. Quando os meus pais se separaram, eu perdi minha fé em tudo, em tudo, em tudo. Eu não tinha mais fé em nada. Eu me tornei uma pessoa revoltada. Foi aí, né, que entre as amizades ruins da adolescência. Mas, mesmo, né, tendo essas amizades, sempre parecia que tinha algo na minha cabeça falando comigo. Não faz isso, Júlia. Tenho sonhos pra você. Tenho as minhas promessas. Então, assim, eu sempre era a pessoa que ia e ficava com o pezinho atrás e não ia. Sempre tive uma cabeça, tipo, mais madura, entre aspas, em relação às idades das minhas amigas que eu tinha relações ali. Então, assim, quando elas estavam indo pra festa, bebendo, fazendo um monte de coisa, eu ficava em casa. Às vezes eu também, né, eu acho que na minha vida, durante a minha vida, eu fui umas 3, 4 vezes. Foi algo também que eu nunca gostei, nunca me senti confortável naquele ambiente. Mas mesmo, né, acontecendo tudo isso, hoje, né, eu penso na minha cabeça sem, né, ter fé em nada. Eu tinha todos os motivos pra ser uma pessoa virada, entre aspas, né, falando, né, dessa maneira. Tinha tudo pra ser a filha que bebia, a filha que poderia usar drogas, que, nossa, poderia ser a pessoa mais revoltada, porque na minha família também eu vi muito dessas coisas, então eu podia levar, tipo, como um espelho, né, falar, tipo, não, vou fazer igual também, dane-se tudo, mas não. Sempre pensei no meu futuro, sempre falei, não, eu vou ser diferente, eu não vou me deixar me levar por essas coisas, porque eu sei que eu sou muito mais do que tudo isso. Aí, entra a questão do Carlos Eduardinho, o meu namorado barra marido hoje. A gente se conhece fazem 5 anos. 5 anos e pouco, quase 6, na verdade. E quando eu conheci o Cadu, eu já não acreditava em nada. Ele tinha as crenças dele, mas ele tava no mundo, literalmente. E a gente começou a conversar, né, começamos a se relacionar. Até então que a gente começou a namorar. A gente namorava, a gente vivia nossa vidinha, tipo, de sair, de namorados mesmo. E teve um momento do nosso relacionamento que o Cadu falava muito de Deus. Tipo, eu até achava bonito, assim, a relação dele. Ele falava, você tem que conversar com Deus, você tem que pedir pra Deus, não sei o quê, né, no seu íntimo. E eu já ficava, tipo, nossa, eu achava linda a relação dele, mas eu não sentia aquilo no meu coração. Então, assim, eu olhava, ele comentava comigo, falava as coisas, falava, nossa, que bonito, né, pensava na minha cabeça. Mas eu nunca consegui sentir isso. Eu nunca me entreguei 100% a Deus. Aí foi se passando os anos, o Cadu também, ele se perdeu um pouco, ele, né, como eu falei pra você, ele tava no mundo, ele ainda conversava com Deus, acreditava em Deus, e aí desbaratinou tudo. Aí o pai dele veio, né, a falecer e tudo mais, ele também perdeu a fé dele em tudo. Aí olha que loucura, né, ele perdeu a fé dele. Eu não era uma pessoa muito de fé também, porque como eu falei pra vocês, eu não acreditava nas coisas. E
Deus nos pegou assim, tipo, opa, vem aqui que vocês são meu. Tipo assim, ele ficou muito perdido depois que o pai dele faleceu, né? Ele faleceu durante a pandemia. Ficou muito, muito, muito perdido. A gente se separou. A nossa vida virou de ponta cabeça, literalmente. E a gente não recorria para Deus, a gente não acreditava em Deus, não pedia pra ele preencher aquele vazio na gente. E a gente continua vivendo. Eu, inclusive, eu fui em várias religiões, assim, né, vamos dizer, em vários lugares, pra ver se preenchia aquele vazio dentro de mim e nunca foi preenchido, né, porque eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, nunca foi preenchido. Aí, beleza, ficamos separados, voltamos. E o Cadu sempre falava, amor, vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra igreja. Eu falava, eu na igreja, Carlos Eduardo, eu nem gosto da igreja, não sei o quê. Aquele jeito, sabe? Eu falava, o que eu vou fazer na igreja? Eu não gosto. E ele, não, vamos pra igreja. Eu falava, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Sempre arranjava um motivo pra não ir. Não queria, não era, naquele momento não era algo que eu gostava, né? Aí, o tio dele, que também teve algumas recaídas, foi pregar o testemunho dele na igreja, foi falar o testemunho dele na igreja e convidou nós pra irmos. Eu falei, quero ir. Aí a gente foi, e foi a partir daquele momento que a gente ficou. A gente foi e ficou, né? Cara, aquele momento, gente, eu não sei explicar pra vocês. Tava passando por muitas, muitas conturbações, assim, na minha vida. E foi aquele momento que, tipo, parece que aquele peso saiu de dentro de mim, alguma coisa preencheu dentro de mim. Foi ali que eu senti realmente o Espírito de Deus, sabe? Cara, foi incrível, 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 incrível. Eu chorei muito, consegui conversar com Deus, consegui, sabe? Tanto que naquele dia que a gente foi, até teve uma revelação de um pastor que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca, nunca, nunca tinha olhado. Tipo, eu não conhecia ninguém de lá, gente. Ninguém sabia de mim, ninguém sabia quem eu era. E o pastor veio e, tipo, tocou tanto numa ferida minha, começou a falar, tipo, promessas que eu tinha na minha vida. E que eram coisas que só eu sabia. Só eu realmente tinha no meu coração. E eu sempre senti uma coisa muito forte no meu coração em relação aos meus sonhos. Eu, tipo, não só sonhava assim com a cabeça, eu quero ter, eu quero ser. Não, eu sentia muito forte um negócio, uma ardência assim no meu coração. E foi aquele momento que eu percebi que era Deus que sempre falou comigo. Foi aquele momento que eu percebi que os meus sonhos não são só meus sonhos, são sonhos de Deus também pra mim, as minhas promessas. Foi ali que eu voltei a sonhar, que eu já tinha perdido esperanças em tudo, eu não tinha mais fé em nada, e foi aquele momento que eu voltei a sonhar, que eu falei, opa, reencontrei a Júlia, e 10 mil vezes melhor, né? Deus me encontrou, porque eu não esperava ir até lá pra encontrar Deus, a gente foi só pra escutar o testemunho, né, do tio do meu namorado, nosso tio, né, e ali foi Deus que nos pegou. E até então, eu e meu marido, barra namorado, a gente voltou a seguir os caminhos de Deus, sempre estamos indo pra igreja, sempre estamos conversando, sempre estamos orando. Então, assim, foi ali que a gente se preencheu novamente. E além de tudo isso, um dos motivos que eu parei de acreditar e perdi mais a fé ainda, assim, eu já não tinha fé, não tinha nem um pinguinho. Aí eu terminei de perder, foi quando a gente teve a nossa perda gestacional. Então ali, quando eu perdi o meu neném, cara, eu não acreditava mais em nada. E tanto no meu vídeo do meu relato de aborto, eu falo que Deus preencheu esse vazio dentro de mim também da perda do meu neném, porque eu não tinha mais vontade de fazer nada. E foi ali que Deus preencheu o meu vazio, tirou todo aquele vazio de dentro de mim. E é uma coisa que eu e meu marido falamos hoje em dia em casa, né? A gente tá passando pelo deserto às vezes, mas a gente não se sente mais sozinho, a gente sabe que Deus tá do nosso lado e que a gente vai vencer essa batalha, que a gente vai vencer essa tempestade. Então é tudo questão de tempo, né? É tudo um momento. Mas hoje eu me sinto feliz. Essa Júlia que fala pra vocês aqui sorrindo, essa Júlia não tava mais aqui há uns 4 meses atrás. Não existia mais essa Júlia. Então,
hoje, que nem eu falei pra vocês, foi um reencontro mesmo, comigo mesma, e foi ali que eu conheci o verdadeiro Espírito de Deus de verdade. Então, assim, foi esse o meu relato, como Deus me encontrou, e desde ali nunca mais me deixou, né? Então foi esse o meu relato. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu consiga trazer, né, com o meu relato, que eu consiga trazer alguém pra pertinho de Deus também, alguém que não tenha mais fé, que passou por coisas parecidas que eu passei, né, que tenha desistido da fé, e que com o meu vídeo toque um pouquinho do seu coração, que vocês consigam ver. E Deus não desistiu de vocês, tá? Só porque eu achava que, como eu não tinha fé, eu achava que Deus não existia, que Deus tinha desistido de mim, mas não, Ele não desistiu de você. E no momento certo, você vai estar perto dele, você vai sentir a presença dele, tá bom? Um beijinho no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tenha uma linda semana. Eu acho que esse vídeo vai sair no domingo, então já tenha uma linda semana. Uma semana abençoada por Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, e não se esquece de se inscrever, de deixar o like e compartilhar com alguém, né? Pra atingir mais pessoas no meu vídeo. E é isso. Um beijinho no coração de vocês e até o próximo.